Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo com as quitandas mineiras, que sempre está presente na mesa do mineiro. Uma coisa que não pode faltar é aquele cafezinho no bule. Olha que café delicioso! Mas o que eu vou estar compartilhando aqui nesse vídeo é uma receita de bolo de milho, biscoito de polvilho e pão de queijo. Tem diversas receitas e dicas aqui. Vou estar usando aqui esse polvilho azedo. Aqui tem meio quilo de polvilho azedo. Vou estar usando essa xícara como medida para o nosso polvilho. Vou colocando aqui uma caneca assim bem cheia e vou medindo. Se você não tiver uma caneca dessa, você pode usar o copo como medida para a sua receita e vai dar super certo também. Aqui vai 4 canecas dessa daqui de polvilho. Agora que eu medi já o polvilho, vamos também estar medindo a água. Vai uma xícara assim bem cheia e meia também. Meia caneca dessa de água. Essa água aqui, eu vou levar ela para ferver, para estar escaldando o nosso biscoito de polvilho. Vai uma xícara assim bem cheia de óleo. Essa água aqui, como eu falei, eu já fervi ela. E agora eu despejo o óleo em temperatura ambiente e vou mexer bem aqui. Aqui vai cozinhar essa massa e vou deixar ela esfriar para estar amassando o nosso biscoito de polvilho. Nas mesas mineiras sempre tem essa quitanda. Eu lembro na minha infância que no final de semana a minha mãe fazia muito biscoito. Naquela época, a minha mãe fazia esse biscoito aqui de polvilho para a semana inteira. O polvilho, na minha cidade, é conhecido como goma, que era medido em uma medida. Aquele estar bem cozido assim, e a gente gostava de comer ele assim, cozido assim, quando a minha mãe estava preparando os biscoitos. A gente era criança nessa época. Essa quitanda mineira aqui fica muito boa para um cafezinho, um chá e um leite com café. Vou estar usando uma colherzinha aqui de sal. Mas o sal aqui é a gosto. Você pode corrigir aqui o sal da sua receita. Mas essa quantidade aqui fica excelente para meio quilo de polvilho. Quando o polvilho já está assim morno, você vem quebrando os grumes que está aqui, que ele fica umas bolas quando cozinha. Você vem amassando assim bem, para que sua massa venha ficar bem lisinha. Vem quebrando eles ainda morninho, para depois estar acrescentando os ovos da massa. Geralmente o mineiro faz esse biscoito aqui com ovos caipira, mas aqui aonde eu moro é difícil de encontrar ovos verdadeiramente caipira. Então eu vou estar usando de granja mesmo. Vou acrescentar aqui mais meia xícara de polvilho, que eu vi que poderia colocar aqui na massa. Essa massa aqui, a gente faz ela sem receita, mas aqui eu elaborei a receita para você acompanhar tudo daí no passo a passo para você poder fazer em casa. A minha mãe fazia uma quantidade muito grande desse biscoito e assava ele no forno de barro. Na minha casa, quando criança, havia 2 fornos. Vou estar usando ovos até dar o ponto. Aqui eu reservei 4 ovos para estar colocando aqui. Vou começando com 2 ovos. Vou colocar um só para amassar bem aqui e quebrar todas as bolinhas aqui da nossa massa. Como eu estava falando, na minha casa, casa dos meus pais, havia um forno de barro que no final de semana a minha mãe fazia as quitandas para a casa. Sempre tinha biscoito de polvilho, bolo de milho e roscas caseiras. Todo final de semana. Lembro-me que tinha em casa 3 latas para guardar essas quitandas mineiras. Lembro também, na minha infância,
o cheiro maravilhoso dessas quitandas assando na casinha do forno. Aqui eu venho amassando bem a nossa massa de biscoito, até ficar bem amassadinho aqui. Fazendo assim, a sua massa não vai ficar com bolinhas, vai ficar uma massa bem cremosa, bem amassada. Então, aqui nessa massa aqui, eu usei meio quilo de polvilho, 1 xícara de óleo. Aqui já estamos colocando o segundo ovo. 1 xícara de água e mais meia xícara com água, que é a massa aqui para nosso biscoito mineiro. E esse biscoito, ele fica bem sequinho, bem crocante. E o segredo também para assar esse biscoito, aqui estamos colocando o terceiro ovo na nossa massa. Você vai adicionando os ovos e vai observando a textura da massa. Quando estiver aqui no ponto, eu vou mostrar para vocês a queda aqui da nossa massa. É uma massa que desce suavemente da mão para a vasilha. O nosso quarto ovo. E vou amassando aqui bem. Lembro no meu tempo de infância, a minha mãe amassando essa massa, em que ela pegava essa massa, quando ela já estava chegando no ponto, e começava batendo ela dentro da masseira. Masseira que eu estou falando aqui poderia ser uma gamela ou uma bacia. Olha como está ficando a nossa massa. Já está quase chegando no ponto. Então, eu vou colocar aqui só uma gema de um ovo e vou observar o ponto da nossa massa. Aqui nós estamos indo para o 5º ovo na nossa massa aqui. Agora eu vou começar a bater essa massa para ela ficar bem cremosa. Eu vou até colocar o volume para você ver. Se eu bater desse jeito aqui, eu vou estourar a minha vasilha de vidro. Então, eu vou mostrar para você uma técnica fácil para você bater a sua massa. Você vai pegar a sua massa, de vez de bater assim na sua vasilha, você vai bater ela na sua mão. Vai pôr a mão aqui dentro da sua vasilha e vir trazendo a massa para dentro da mão, batendo. Vou mostrar para você. Porque se você bater ela assim como eu estou demonstrando, vai acabar estragando a sua vasilha. Desse jeito aqui, batendo ela na mão. Vou colocar até o volume para você ouvir que barulho é esse. Esse aqui é o barulho da minha infância, quando a minha mãe fazia biscoito. Então, não bata assim como ela batia. Eu bato desse jeito aqui. Essas batidas aqui vai deixar essa massa cremosa e no ponto. Observa a massa que eu estou levantando para que veja. Ela demora a cair um pouco. Então, eu vou usar aqui mais um pouco da clara do ovo. Quando eu acrescentei aqui a clara do ovo na massa, a minha clara derramou um pouco na bancada e não estava filmando. Mas observa que a massa ficou mais macia depois que eu bati ela assim por um bom tempo. Então, aqui a nossa massa já está no ponto. Eu acrescentei a metade da clara do 5º ovo. Olha como ela desce das mãos, desce cremosa. Aqui a nossa massa está pronta. Como eu vou demorar para assar ela, eu passo um pouco de óleo assim e vou cobrir com um saquinho, vou reservar para estar assando depois. Eu fiz uma massa de rosca para estar assando. E o que não pode faltar na mesa do mineiro é a rosquinha com sal amoníaco, essa daqui. O vídeo já está no canal no passo a passo. Agora vamos fazer um pão de queijo. Vou estar usando esse queijo aqui, esse queijo ralado, que é 40 gramas. E essa fatia aqui de mussarela. Depois eu vou estar pesando tudo para mostrar para vocês o quanto vai dar. Vou passar nesse ralo aqui. Vou estar usando ovos até dar o ponto. Vamos começar medindo aqui manteiga. Essa daqui é a manteiga mineira, manteiga de garrafa. Dá toda a diferença no seu pão de queijo. Vou estar usando também aqui mais ou menos 1 colher desta margarina. Estou usando a Qualy porque ela tem mais lipídios. Dá mais ou menos meia xícara aqui com as manteigas, que é a manteiga mineira e a margarina. Agora eu vou completar aqui com óleo
Observa que a xícara não vai transbordar. Vou mostrar para vocês até onde eu coloquei de óleo aqui, para completar aqui na nossa xícara, até aqui. Não precisa ser cheia como o do biscoito, não. Vou colocar aqui os nossos 500 gramas de polvilho azedo e vou colocar água aqui. A água aqui quente foi só uma xícara. Guarda esse detalhe. O pão de queijo vai menos água. Assim que coloquei água quente aqui para escaldar, eu despejo as nossas gorduras e mexo bem para vir escaldando a nossa massa. Lembrando que os óleos, que as manteigas, estava em temperatura ambiente. Só fervi a xícara de água, que eu não mostrei medindo para vocês não, mas eu coloquei aqui uma xícara de água fervendo. Anota aí esse detalhe. Vou colocar aqui o restinho da manteiga e deixar aqui ficar morno. Enquanto isso, eu vou ralar o queijo para o nosso pão. Aqui eu vou cortar esse queijo em 3 pedaços. O mineiro gosta de fazer o pão de queijo com aquele queijo fresco. É um queijo diferente, que chama meia cura. Aqui na minha cidade, na cidade que eu estou residindo no momento, eu nunca vi. Sempre eu uso mussarela. Eu passo ela assim grosseiramente no ralo para estar acrescentando no nosso pão de queijo. Fica muito saboroso e dá muito certo também. Eu venho aqui passando toda a mussarela aqui no ralo. Uma dica, para sua mussarela ralar bem no ralo, deixe ela dentro da geladeira por um tempo. Ela vai ficar bem firminha. Aqui eu não deixei. Eu deixei aqui fora em cima da minha bancada por um bom tempo. Por isso ficou assim com dificuldade para estar passando aqui nesse ralo. Aqui já está o nosso queijo ralado. Aqui eu estou pesando todos eles para que veja o quanto vai dar. Por tudo aqui deu 304 gramas. Os 2 queijos. Aqui já está morno. Eu venho também aqui amassando aqui bem para desmanchar todas as bolinhas. Venho amassando bem, lembrando que a manteiga é bem assim hidratante. Ela é bem gordurosa. Embora aqui fique uma massa assim mais seca, observa daí, como se fosse uma farofa. Eu venho aqui acrescentando o ovo e venho amassando semelhante à massa do biscoito, quebrando todas as bolinhas aqui da nossa massa. Venho assim apertando entre os dedos e amassando bem. Esse pão aqui, você pode congelar ele para estar assando depois também. Mas sempre que eu faço, eu asso toda a porção que eu faço, porque aqui na minha casa, todos gostam muito desse pão de queijo. Aqui com 2 ovos, olha o ponto que está a nossa massa. Essa massa aqui, eu vou acrescentar uma colherzinha assim de sal, bem cheia, e mais um pouquinho. Mas o sal aqui também pode ser a gosto. Você coloca e observa o tempero da sua massa. Por enquanto aqui, eu só coloquei 2 ovos. Essa massa aqui, eu vou fazer ela assim bem hidratada. Olha o ponto que vem ficando aqui a nossa massa. Já enrola como um pão de queijo. Vou colocar aqui uma gema e vou amassar bem. E vou observando aqui o ponto. Como eu estava falando, essa massa aqui eu quero usar todos os ovos que separei, para ficar uma massa bem hidratada, ser quase semelhante no ponto do biscoito, porque fica um pão de queijo bem suculento, bem macio. Quando você morde, não fica aquele pão murcho depois que ele esfria. Assim que assa, ele fica assim bem crocante por fora e muito macio por dentro. No dia seguinte, ele fica maravilhoso para comer. Aqui eu já acrescentei os 3 ovos e a nossa massa vai chegando no ponto. Olha o ponto dessa massa. Tá bem hidratada. Agora que já está assim, vamos acrescentar o queijo da nossa massa. Acrescentou o queijo aqui, é só mexer bem
e já está pronto o nosso pão de queijo, porque já não tem mais segredo, porque todos os ingredientes já estão aqui, tudo na quantidade exata. Só mexer bem aqui. Eu quero aproveitar também, pedir a você que venha fazer parte do canal Novidades Mineira. Será um prazer ter você aqui fazendo parte deste canal. Aqui a nossa massa está no ponto. Observa aqui o ponto dela, tá uma massa assim bem hidratada. Vou também passar um pouquinho de óleo aqui na nossa massa e vou cobrir ela com um papel também, ou melhor, com um saco plástico. Estou juntando tudo para depois assar tudo de uma vez só. Olha como enrola bem o nosso pão de queijo. Tá uma massa perfeita. Como eu falei, aqui a nossa massa tá pronta. Eu vou só deixar ela coberta aqui para a gente estar assando toda junto aqui e mostrar para vocês. Vou colocar aqui em contato com a nossa massa. Vamos começar modelando os nossos pães, ou melhor, as nossas rosquinhas. Numa mesa mineira, sempre tem rosquinhas frescas. Essa massa aqui é 1 quilo de trigo. Ela está no canal. É só você procurar o vídeo e poder fazer essa deliciosa massa. Mas vou deixar na descrição do vídeo a quantidade dos ingredientes aqui para que você possa fazer essa massa em casa. Aqui eu estou pesando 650 gramas de massa para estar modelando um pão caseiro. Essa daqui eu vou fazer uma rosca com goiabada, essas 400 gramas de massa. Sempre tem rosca com goiabada nas nossas mesas mineiras. Essas daqui vou fazer rosquinhas com coco. No canal também tem vídeo tudo no passo a passo com 1 quilo de trigo para você fazer em casa. Essa quitanda mineira é maravilhosa. Quando ela está assando, fica um cheiro muito gostoso em casa. Aqui nós estamos abrindo a massa para estar enrolando o nosso pão de forma, o nosso pãozinho caseiro. Com essa massa aqui, você pode fazer diversas coisas. Sempre com a massa dessa, eu faço rosquinhas, pão caseiro. Essa massa aqui também você pode até fritar, fazer sonhos. É uma massa perfeita, maravilhosa. Vou deixar a receita dela escrita na descrição do vídeo. Lembrando que essa massa já está no canal. É só visitar o canal e encontrar o vídeo. Aqui eu venho enrolando o nosso pão caseiro. Esse pão aqui é um pão bem grande. A assadeira dele é aquela assadeira grande. Talvez no vídeo não vai dar para perceber. Aqui é 650 gramas este pão. Gosto sempre assim de passar um pouquinho de trigo no nosso pão para que ele não venha colar na assadeira depois de assado. Essa dica aqui, experimenta ela e fala para mim como que foi na sua casa quando você experimentou assim enfarinhar o seu pão e tirar o excesso de farinha e colocar ele na assadeira untada com margarina para deixar fermentar para depois assar. Nessa rosca aqui eu vou estar usando goiabada. Fica uma rosca maravilhosa. A goiabada aqui dá um sabor incrível nessa massa. Essa massa aqui, como eu mostrei para vocês, ela é 400 gramas. Fica uma rosca bem grande, que dá para a família inteira e para visita se chegar. Vou usar essas tirinhas aqui de goiabada e mostrar para vocês como é que eu modelo a nossa rosquinha de forma bem simples, para que em casa você possa fazer também. Cada pedacinho daquele que eu fracionei, eu venho abrindo assim. Você observou a forma como eu corto aqui? Uma forma bem prática. Tira um pedaço de um lado e divide a parte que fica em 2. Eu preciso de 3 porções assim de massa. Observa como eu venho fechando aqui a goiabada aqui na nossa massa. Tem que ficar bem fechadinho assim para que ela não venha vazar enquanto estiver assando.
Como aqui a minha massa está bem hidratada, eu vou passar um pouquinho de óleo aqui na nossa bancada, para que ela não venha pregar assim como está pregando. Observa daí. Passei aqui um pouquinho de óleo na bancada. Observa que essa daqui vai ser mais fácil, ó, para enrolar. Ó. Observa daí como ela sai com maciez da mesa, porque eu passei um pouquinho de óleo aqui na bancada. Guarda essa dica também. Eu gosto de trabalhar sempre com massas bem hidratadas. É só você assistir um vídeo meu de pão, você vai observar a maneira como eu faço as minhas massas. E geralmente 1 quilo de trigo rende bastante. No canal tem a massinha com sal amoníaco. Tudo no passo a passo para que você possa fazer em casa também. Todas as receitas que eu estou compartilhando aqui hoje, mostrando para você que está na minha mesa, já está no canal. É só você visitar e encontrar a receita. Vai estar tudo no passo a passo com dicas para que você possa elaborar a receita em casa. Aqui a nossa rosquinha já está pronta. Vou estar colocando ela nessa assadeirinha aqui de pão. Já está untada com margarina. Coloquei aqui e vou deixar fermentando. Agora eu vou pegar outra porção de massa, ou melhor, vou colocar o pão também aqui na assadeira, que eu não havia colocado ainda. Sempre com a parte que sela o pão para baixo. Tiro o excesso de farinha para não ficar crespo e deixo ali reservado para o crescimento. Eu acho que essa massa aqui tem 300 gramas. Vou dividir ela. Vou dividir ela aqui em 4 partes. Ou melhor, essa aqui eu acho que teve 260 gramas. Vou fazer 4 rosquinhas. Observa como é fácil a modelagem dessa rosquinha. Você só abre uma tira assim, segura numa ponta e vem puxando para o seu lado e junta assim. E fica pronto. É uma modelagem prática e também fica muito bom essa rosquinha aqui com um cafezinho. Na mesa mineira, você sempre vai encontrar esse pãozinho aqui, essa rosquinha aqui. E ela também já está no canal, tudo no passo a passo, para que você possa fazer uma boa quantidade em casa. Na minha infância, sempre tinha essa rosquinha no café da manhã. Aqui vou fazer só 4 nesse modelo aqui. Agora que eu modelei elas, vou reservar na minha assadeira, que já está untada com margarina. Vou colocar elas aqui para a fermentação. A fermentação aqui é fermentação prolongada. Eu gosto sempre de uma fermentação de 12 horas. Por isso, sempre nas minhas massas, eu uso 15 gramas de fermento fresco ou 10 gramas de fermento seco. Essa daqui eu vou dividir em 4 partes, para fazer aquela rosquinha simples que sempre tem na mesa do mineiro, em que você faz uma bolinha e um rolinho assim. Vou fazer todos esse modelinho aqui, para depois fazer o cortinho. Essa rosquinha aqui, eu amava ela no tempo de criança. Quem eu vi fazendo esse pãozinho desse jeito aqui, foi a sogra da minha mãe. Ela sempre fazia um pãozinho assim, com manteiga mineira, ficava um cheiro maravilhoso. Isso aqui faz eu lembrar da minha infância. Coloquei um pouquinho de óleo aqui na bancada para minha massa não colar. Olha só como a modelagem dessa rosquinha aqui é simples. Após fazer os rolinhos assim, você vem com uma faca e vem cortando assim. Só um cortinho desta maneira aqui. Depois que cortar, é só reservar na assadeira para a fermentação. Não sei, mas esse pãozinho nesse modelo aqui fica maravilhoso. Não parece nem a mesma massa. Fica muito bom. Na minha infância, essa daqui era a minha rosquinha preferida. Vou arrumar aqui tudo na minha assadeira. Eu estou colocando esse modelinho aqui
todos eles aqui junto nessa assadeira para estar assando. Agora vamos fazer também a modelagem da rosquinha redonda. Quero mostrar para vocês também. Essa massa aqui que eu estou cortando, eu acho que eu mostrei eu pesando para vocês. Parece que foi 260 gramas. Então, eu venho aqui, faço uma tira bem fininha, bem comprida. E venho enrosqueando para o meu lado. Observe que sempre eu venho puxando para o meu lado, para depois unir as pontas. Assim ela enroscou, eu venho colo de um lado uma tirinha e a outra tirinha do outro lado. E aí fica a modelagem da nossa rosquinha. Vou fazendo aqui com todas as tiras e vou reservar também na nossa assadeira para a fermentação. Como eu falei para vocês, eu gosto sempre de usar um pouquinho de fermento, eu gosto de fermentação longa, porque eu acho que o pão fica saudável e muito saboroso. Aqui já acabamos de modelar o nosso quilo de trigo. Você viu no começo do vídeo como rende essa massa, que é 1 quilo de trigo? Agora que eu deixei elas reservadas, vou deixar elas cobertas com um guardanapo para a fermentação. Vamos modelar as nossas rosquinhas com sal amoníaco. Aqui está a nossa massa. Vou estar modelando elas aqui. Você lembra que eu mostrei para vocês fazendo as massas, todas elas, para depois vir modelando aqui as nossas rosquinhas? Porque aí eu vou acender o meu forno e vou começar a assar essas quitandas. Como a rosca é mais demorada por causa da fermentação, nós mineiros sempre fazemos essa massa primeiro, a massa de rosca. Aí depois nós vamos para a massa dos biscoitos e depois para a massa do bolo de milho. Aqui eu amassei uma broa. Vou estar fracionando ela também aqui para assar. Essa receita também já está no canal. Fica uma broa maravilhosa. Vou pesar cada uma aqui 75 gramas. Vou fazer aqui uma receita de bolo de milho, muito saborosa. Aqui eu tenho 150 gramas de leite, 200 gramas de açúcar e pesei 250 gramas de fubá, 32 gramas de manteiga, uma colher assim de manteiga mineira. Eu havia colocado, ou melhor, uma colher de margarina. Vou colocar óleo aqui até dar 85 gramas. Essa quantidade para o nosso bolo. Esses são os ingredientes para o nosso bolo. Só você observando daí. Vai 170 gramas de milho verde. Vou usar com o líquido e tudo para estar batendo aqui. Mas se você querer jogar esse líquido fora, você pode e só acrescentar um pouco de leite aqui. Uma pitada de sal. Vou colocar aqui a metade das 200 gramas de açúcar. Porque o açúcar, quando entra em contato com o líquido, ela se transforma em água. Ela ajuda aqui para bater o nosso milho, para ficar mais líquido. Então, aqui nós temos o sal, que é a pitada de sal, o milho e a metade da açúcar. Observa como está cremoso aqui e bem batido aqui o nosso milho. Agora eu vou mostrar para vocês acrescentando aqui as 250 gramas de fubá. As 150 gramas de leite. E vou colocar para bater. Quando eu estiver batendo aqui, observa que a nossa batida aqui, dentro do liquidificador, está muito pesado, olha só. Então, aqui significa que a nossa receita precisa de leite. Eu vou mostrar para vocês a quantidade que vou acrescentando aqui. Observe esse detalhe para você fazer a receita em casa e dar super certo. Aqui está muito pesado. Geralmente, a gente faz essa receita sem ficar medindo as coisas. Eu pesei aqui mais 80 gramas de leite. Vou acrescentar aqui no nosso liquidificador. Observa que ainda vai ficar muito firme. Acrescentei as 80 gramas a mais.
mas eu vi que ainda não está no ponto. Então, eu vou acrescentar mais 30 gramas de leite. Pesei mais 30 gramas de leite, vou acrescentar aqui. Então, no total de leite aqui da nossa receita, você pode colocar em casa 260 gramas de leite. Agora está no ponto. Observa só, tem que ficar cremoso assim, nesse ponto aqui. Então, em casa, você coloca 260 gramas de leite. Aqui eu separei as claras. Vou bater elas até dar ponto de pico. É tudo muito rápido. Eu nem acelerei o vídeo não para que você possa tranquilamente acompanhar tudo daí. Após ela começar a chegar no ponto de pico, eu venho acrescentando açúcar aos poucos e venho batendo aqui. Reservei para acrescentar depois. Quando você perceber que ela já está no ponto de pico, você acrescenta as gemas. Coloquei aqui um pouquinho de baunilha. Eu venho acrescentando as gemas uma por uma, para não perder aqui essa textura que ganhei das nossas claras em neve. Vou acrescentando uma por uma e vou batendo cada vez mais. Acrescentei o restante da açúcar da nossa receita. Vou bater aqui por poucos minutos. É tudo bem rapidinho. Não é muito tempo, não. Porque como aqui eu coloquei baunilha, tira o cheiro da gema do ovo. Então, aqui já está quase chegando no ponto. Batir bem. Aqui está no ponto. Vou guardar a minha batedeira. Vou continuar com o fouet. Vou colocar aqui as nossas 85 gramas, que é manteiga, margarina e óleo. Pesei tudo junto, mostrei para vocês. Vou colocar tudo aqui. Se em casa você tiver dúvida, você pode pesar 30 gramas de cada um. Vai dar super certo, embora fica 5 gramas a mais. Não vai fazer muita diferença, não. Vou mexer bem aqui. Lembrando que tem que estar tudo em temperatura ambiente, porque fica mais macio o teu bolo. Vou acrescentar aqui. Observa aí a textura do nosso creme que batemos no liquidificador. Vou mexer aqui bem e vou acrescentando. Se você quisesse também, você já poderia bater tudo no liquidificador. Mas fazendo dessa maneira que eu estou mostrando para vocês, o bolo fica bem fofinho, bem molhadinho. Fica um bolo maravilhoso desta maneira aqui que eu estou mostrando para vocês. Que às vezes a gente tem batedeira em casa, tem as coisas e acabamos não usando, deixando tudo lá guardado e acaba estragando sem você usar. Vou usar uma colherzinha assim e essa aqui mais rasa. Usa essa colherzinha como medida, dá sempre certo. Aqui eu vou envolver bem o nosso fermento e já está pronto a nossa massa de bolo. Mas vou mexer bem aqui. Mais uma vez eu quero te pedir, deixa sua avaliação nesse vídeo, deixa um joinha aí para que o YouTube entenda que você está gostando do meu conteúdo e possa indicar ele para mais alguém. Aqui eu selecionei as nossas quitandas mineiras, que sempre está nas nossas mesas. Todas essas receitas estão no canal, tudo no passo a passo, para que você possa fazer para a sua família. É tão bom quando fazemos o nosso bolo, o nosso pão. Fica um cheirinho maravilhoso na nossa casa. Um cheiro de coisa gostosa para comer. O mineiro sempre faz. Eu achei essa assadeira aqui muito pequena, então eu vou transferir essa massa para outra assadeira, porque senão o meu bolo aqui ia demorar mais tempo para assar. Então eu pensei de trocar para essa quadrada, porque ela assa mais rápido. Cada formato de assadeira é um tempo no forno. Quando eu lembrei disso, eu quis trocar, porque eu já tenho diversas quitandas para estar assando. Como eu mostrei para você a modelagem. Então, eu vou colocar aqui, porque no meu forno, olha quantas quitandas aqui tá aqui para assar. No meu forno já está assando
uma das quitandas que preparei. Vou estar mostrando para você. Enquanto isso, eu vou modelar os nossos pão de queijo. Eu vou pesar cada um deles em 45 gramas e vou reservando eles aqui modelado. Já vai sair a nossa primeira fornada. Olha só a nossa rosquinha com sal amoníaco. Elas ficaram aqui por 35 minutos em forno em 180 graus. Olha como ficou bem assadinho. Que cheiro maravilhoso que está aqui. Lembrando que esse vídeo está no canal Tudo no Passo a Passo. Vou colocar aqui o nosso bolo de milho para assar. Nessa assadeira aqui minha, ele assa também com 35 minutos. Olha que rosquinha que ficou maravilhosa. E aqui eu já modelei as nossas broas. E fiz assim com elas. Algumas eu coloquei goiabada no meio e também erva doce. Outras eu finalizei com coco e um pouquinho de açúcar. Reservei aqui para quando sair o bolo do forno. Aqui o nosso bolo já passou 35 minutos que o nosso bolo estava aqui, na temperatura de 180 graus também. Ai, que cheiro maravilhoso que tá aqui. O nosso bolo está bem assado. O mineiro sempre gosta de espetar assim o bolo para ver se está bem assado, mas aqui não tinha nem dúvida, só mostrando para vocês mesmo. Vou reservar ali aqui e mostrar para vocês mais de perto, depois colocando aqui as broas para assar. A minha mãe fazia quitanda mineira desse jeito. Diversas qualidades de quitanda. Aqui está o nosso pão de queijo já modelado. Alguns deles eu passei no polvilho e alguns eu deixei sem passar. Esses daqui eu passei eles no fubá, por isso ficou amarelinho assim. Essas rosquinhas no formato de ferradura. Vai dar uma crocância incrível nela. Aqui está o nosso bolo. Vou estar cortando para que você veja daí como ficou esse bolinho. Enquanto vai preparando ali outra fornada para estar saindo. Se você observou, eu vim preparando todas as massas, gravando e mostrando para você. O que eu não gravei aqui, de algumas receitas, mas já está no canal. Eu só não gravei para não repetir novamente. Olha que bolo maravilhoso. Esse bolo aqui, para mim, ele tem o sabor de pamonha assada. Olha que bolo maravilhoso. Bem molhadinho, bem suculento e muito saboroso. A manteiga mineira dá um sabor incrível nesse bolo. Outra fornada saindo, as nossas broas de milho. Olha que cheiro, tá um cheiro maravilhoso aqui na minha cozinha. Era desse jeitinho no tempo de infância. A minha mãe sempre tirando uma fornada das quitandas mineiras dela e eu como criança lá comendo algumas porções. Trouxe aqui o nosso pão de queijo. O nosso pão de queijo eu pus para assar em 200 graus a temperatura do forno. Olha como esse bolo ficou maravilhoso. Sempre tem nas mesas do mineiro um bolo de milho assim. Aqui as nossas broas. Olha como isso ficou, bem assadinha. Também tá um cheiro maravilhoso. Essa aqui com café e leite. Fica muito bom, muito macia. Como eu já falei, essa receita eu não deixei aqui no passo a passo, porque ela já está no canal. É só você visitar e procurar. Tá tudo no passo a passo para que você possa fazer para sua família. Vamos escrever os nossos biscoitos de polvilho. Aqui eu estou usando o saquinho que eu comprei, o polvilho, para estar escrevendo os nossos biscoitos. Na minha infância, eu lembro da minha mãe escrevendo aquele monte de assadeira de biscoito, que chamava de lata. Era uma lata preta que a minha mãe escrevia aquele monte de lata de biscoito assim. Eu ficava lá esperando para comer biscoito quentinho na hora. Ele quentinho na hora é uma delícia, é muito saboroso. Parece que ele na hora ele é mais crocante e muito bom. E minha mãe sempre escrevendo aqueles biscoitos desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês. Naquela época, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade. Recordo muito bem. A minha mãe recorda até o cheiro da tampa que a minha mãe colocava no forno. O mato que era, eu não lembro. Ela punha um mato tampando a tampa do forno e uma lata tampando.
Ficava maravilhoso aquele cheiro de quitanda da minha mãe fazendo. Se você também é desse tempo, comenta aí no vídeo como era seu tempo de infância, a sua mãe fazendo as quitandas na sua casa. Aqui os meus filhos estão amando esse vídeo que eu estou fazendo, com essas novidades aqui para eles, todas elas de uma vez só. Aqui os nossos biscoitos já estão prontos para fornear. Vamos tirar aqui mais uma fornada, que são os nossos pão de queijos. Ficaram aqui por 40 minutos. Ficou bem sequinho, bem crocante. Olha que biscoito maravilhoso. Esse daqui é conhecido como chipa, essa modelagem aqui. Vou colocar aqui o nosso biscoito de polvilho. O biscoito de polvilho nesse forno aqui tradicional tem que ser em temperatura bem alta. Você vai colocar a temperatura máxima do seu forno por 11 minutos. Aí após 11 minutos, não abra o forno. Você pode colocar em 200 graus, esperar mais 11 minutos, que vai dar um total de 22 minutos de forno para o biscoito de polvilho. Porque no forno assim tradicional de casa, esse biscoito de polvilho, para ele ficar crocante, faça como eu estou instruindo você. Assim ficou o nosso pão de queijo. Olha que pão maravilhoso! Esse aqui que eu empanei no fubá dá uma crocância, um sabor incrível. Tá maravilhoso. Essa receita tá muito gostosa. Em casa foi o primeiro a ser comido. Acabou rapidinho. Aqui está o nosso biscoito de polvilho já assado. Ficou maravilhoso aqui o nosso biscoito. Ele ficou aqui por tudo 25 minutos. Você deixa 11 minutos em temperatura máxima e depois deixa o restante do tempo em temperatura em 200 graus. Ele ficou assim, ó, crocante e muito macio. Olha que biscoito maravilhoso. Como ele cresceu bastante. Aqui já estão algumas quitandas que já fiz. Olha como está ficando maravilhosa essa mesa. Falta ainda a gente assar a nossa rosquinha caseira. Olha o biscoito como ficou maravilhoso. Tá uma mesa farta. Essa é as quitandas do meu tempo de infância. Já passei um cafezinho aqui para minha família, para eles ir se deliciando com esse preparo aqui, até dar o ponto da fermentação da nossa rosca para eu estar assando. Aqui vamos colocar um pouco de leite nesse café, para estar comendo alguma dessas quitandas que estão aqui. Fala para mim qual dessas aqui é a sua preferida, qual delas é do seu tempo de infância. Agora vamos assar as nossas rosquinhas e o pão caseiro. Deixei assando aqui por 45 minutos. Olha só como ficou as rosquinhas e o nosso pão caseiro. Para finalizar o nosso pão caseiro, eu gosto sempre de passar aqui um pouquinho de margarina no nosso pão, ainda quente, assim que tira do forno. E gosto de passar aqui uma calda de brilho nas nossas rosquinhas para estar finalizando elas com coco. No meu canal também já está tudo no passo a passo como você fazer essa calda de brilho, que é uma calda feita com manteiga mineira, margarina e açúcar. Deixa ferver no fogo e vem passando assim nas suas rosquinhas. Dá um sabor incrível aqui e uma maciez. Essas rosquinhas ficam maravilhosas. A minha mãe sempre fazia desse jeito aqui. Vou finalizando elas aqui com coco por cima. Dá um sabor incrível essa calda de brilho com esse coco jogado aqui em cima. Qual dessas quitandas aqui você vai fazer para a tua casa? Deixa aí no comentário. Qual delas é a sua preferida? Tirei um dia só para estar fazendo essas quitandas aqui para você ver que isso aqui faz parte da minha vida, da minha infância. Olha o rendimento dessa massa. 1 quilo de trigo deu para fazer todas essas quitandas aqui. Olha que fartura, olha que quantidade. Olha como ficou linda a nossa rosca de coco.
Olha que mesa. Tá uma mesa maravilhosa. O biscoito tá crocante. A rosquinha de sal amoníaco tem um segredo. Visita o vídeo. Não fica com gosto forte de sal amoníaco, não. Fica uma rosquinha maravilhosa. Visita o vídeo porque tem segredo. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.